Gente, férias, filhos em casa, não é verdade? Nada melhor do que aproveitar esse tempinho para conversar com eles sobre temas importantes. Principalmente quando o assunto é sexualidade. Hoje o nosso bate-papo com o sexólogo Ricardo Desidério é sobre violência sexual. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Como é que foi de férias? Tudo bem. Tudo bem? Voltou animado? Voltei bastante. Feliz 2018. Obrigado para você também, para todo mundo. É sempre bom, né, dar uma descansadinha e renovar as energias, né? É verdade. Hoje é um assunto sério, né, sim, Ri? sim. Violência sexual. Por que hoje em dia não se fala mais abuso sexual e sim violência sexual? Então, eu até, no finalzinho do ano passado, eu fui participar de um congresso, né, em Florianópolis, inclusive, e lá a gente entrou numa discussão, porque já não se fala mais o abuso sexual. Porque, Fer, o abuso sexual, ele acaba limitando, porque assim, a palavra abuso sexual, ela acabava limitando o agressor. Na verdade, dava margem para ele não ser de fato responder pelo crime, por crime. Já a violência ela é muito mais ampla. Porque, por exemplo, assim, a gente usa a expressão abuso sexual, por exemplo, eu posso falar assim, ó, a palavra abuso, ela limita muito. Então, eu abusei de você hoje. Então, por exemplo, eu pedi para você fazer alguma coisa para mim. Abusei da sua boa vontade. Então, isso não caracterizava um crime. Então, a partir do momento que nós usamos violência sexual, a violência não, ela realmente é um crime. Porque o que a gente precisa? A gente precisa que esses agressores, essas pessoas que realmente acabam violentando sexualmente alguém, que ela pague por isso, né? E a gente não pode deixar simplesmente como achar que isso foi uma coisa banal e que vamos deixar de lado. Não, eles precisam ser culpabilizados por isso e responder por isso também. Agora, o que caracteriza, Ricardo, o que é a violência sexual? Bem, a violência sexual ela pode ser caracterizada tanto fisicamente, quanto também havendo, na verdade, o toque ou não. Por quê? Porque a violência sexual, essa violência, ela pode ser caracterizada de várias formas, né? Por exemplo, o voyeurismo, então, por exemplo, pessoas adultas, homens adultos, que gostam de ver as crianças nuas, né? Pornografia, telefonemas obscenos, então, alguns adultos ligam para crianças tratando de forma obscena, isso é uma violência. E a violência ela também pode ser física, quando de fato acontece o ato sexual, né? Então, quando uma criança é vítima necessariamente do ato sexual. Mas a violência sexual, de um modo geral, ela caracteriza assim, tanto na ação física, quanto também nessa verbal, nessa exposição, porque nós temos hoje também a exploração sexual, né? São crianças que são expostas, né? Que geralmente estão aí, que esses agressores, eles pegam as crianças, vendem crianças, né? Então, infelizmente, ainda o número é muito grande. No Brasil, Fernanda, isso é assustador, mas no Brasil, a cada 8 minutos, uma criança é violentada sexualmente. Ai, chega a me arrepiar, sabia? Sim, isso é muito grave, né? Então, 8 minutos uma criança. Né? Então, agora, Ricardo, o que os pais devem fazer para alertar os filhos com relação a esse assunto, que é um assunto bem delicado, sim, né? Por isso, até a questão da pauta vamos aproveitar agora que as crianças estão de férias, falar sobre sexualidade de uma forma natural. É muito importante que os pais falem na questão do abuso sexual, da violência sexual. A criança ela só vai saber que ela está sendo abusada sexualmente a partir do momento que ela souber o que é um abuso sexual, uma violência sexual. Se ninguém conta, né, ela não sabe. Né? Até porque, Fer, a gente tem aquela ideia de que, por exemplo, assim, o abusador sexual é sempre alguém má, uma pessoa agressiva. Não, o abusador sexual é a pessoa mais dócil que existe, né? E as estatísticas apontam que o grande número é dentro da própria família. Então, se é uma pessoa que traz carinho, que trata com muito acolhimento essa criança, ela nunca vai saber que está sendo abusada. Então, é muito importante que os pais ensinem realmente o que é um toque de afeto
O que é um toque malicioso, né? Porque uma coisa é ele receber um abraço de afeto, de carinho. Outra coisa é ele receber de alguém estranha, ou até mesmo dentro do espaço, uma pessoa que começa a tocar as partes íntimas. Então os pais precisam ensinar que as partes íntimas não podem ser tocadas, né? Para que as crianças denunciem quando isso acontecer, que alguém tentar. Então é muito importante esse processo, assim, que os pais ensinem às crianças o que realmente é afeto e o que não é afeto. E eu acho também tudo de uma forma muito suave, né? Sim, porque muito suave. Eu até tenho um exemplo, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas é uma amiga minha e ela fala muito com a filha dela, só que ela fala demais. Olha, isso é perigoso, isso, a criança está ficando já acuada, tipo assim, ela vai num shopping, ela acha que ela vai ser roubada. Sim. De tanto ela fala, olha filha, cuidado, você não pode largar da mão da mamãe, e não sei, alguém vai te roubar. Isso. Aí acaba, acho muita que... informação também. Né? Tem que ser uma forma suave, né? É tratar realmente, assim, é falar, por isso que nessa sociedade que a gente sempre fala, assim, de falar sobre sexualidade, da importância dessa educação sexual, porque se você já trata isso com naturalidade, a criança ela começa a conhecer o seu corpo, ela começa a se proteger, então é muito importante isso. Não conversem de uma forma assim muito tranquila, né? Toquem em assunto. Aproveitou lá que a criança está lá, você está abraçando, já aproveita e já fala assim, olha, esse é um abraço de afeto, de carinho, você pode abraçar assim o coleguinha, mas não pode receber, né? Se você vê que alguém está tentando forçar um abraço em você e isso está te causando um certo incômodo, conte para alguém, para o pai ou para os responsáveis, que isso é muito importante. Então, tem que ter um diálogo, tem que falar sobre isso, e é muito importante. Só que, Fer, muitas vezes os pais têm dificuldade também de falar, né? E como eu sempre comento aqui, hoje, gente, o acesso a informações sobre sexualidade estão aí monte. Só que nós temos também aqueles que a gente vai lá, digita lá na internet e acha qualquer coisa. A gente precisa saber filtrar o que é bom e o que não é. Para isso, né, a gente hoje também tem materiais. Até inclusive eu trouxe aqui um material. Eu achei sensacional. Que é esse livro, material aí. Né? Esse livro, as autoras são aqui de Londrina. Olha que legal. A Alessandra é minha amiga, eu gosto muito dela, uma profissional maravilhosa. Então, esse livro aqui, O Segredo da Tartanina, que inclusive as escolas aqui de Londrina, do município, eles adotaram esse livro para trabalhar com as crianças. Eu acho fantástico, porque vai contar a história de uma tartaruguinha que ela sofre um tipo de violência sexual, né? Aonde o senhor Polvo aqui, que se eu não me engano é Malvo, o nome dele, Malvo, que ele vai tirar fotos dela. E o pessoal também, no site do livro, pode até, inclusive, comprar a Tartanina, que é essa tartaruguinha aqui, que na história, o que acontece? A Tartanina, o senhor Polvo tira fotos delas sensuais. E o que acontece? Na hora ele pede para que ela, olha só, ela tire o casquinho, ou seja, né, ela vai ficar nua na frente dele, ó. Ai, então aqui gente, ela está, né? Então para mostrar para a criança como que é isso, né? E de que forma que a gente vai poder, ó. Olha só, então aqui o senhor Polvo acaba tirando fotos dela, né? Sem o casquinho, que seria a roupa dela. Então, vai trabalhar de uma forma bastante educativa, né? Então, é um material que você pode ter e falar abertamente sobre o assunto, né? Então isso é muito importante. Hoje a gente tem ferramentas e esse livro é maravilhoso, que vocês podem depois acessar também nas minhas redes sociais, que eu passo as informações de como adquirir o livro também. Legal. Ri, fica aqui que eu quero falar uns mitos e verdades com você sobre a violência sexual. Vamos falar sim. Pode ser? Pode sim. Vamos voltar aqui com o Ricardo Desidério para a gente saber alguns mitos e verdades aí sobre violência sexual. Ô Ricardo, tem algum sinal, né, alguns sinais que as crianças dão, que os pais podem ficar atentos se essa criança está sofrendo um abuso sexual ou não, uma violência sexual, né? Isso. Na verdade, Fer, tem sim. As crianças, elas são as únicas assim que expressam isso com muita naturalidade e na verdade, elas estão querendo chamar atenção para alguns fatos, né? Então, por exemplo, desenho,
né? Na escola, principalmente, os professores devem ficar muito atentos a desenhos das crianças. Por quê? Porque alguns desenhos, elas acabam, às vezes, já teve relatos, Feira, assim, de professores contar que a criança fez um desenho e, de repente, fez um homem e desenhou um pênis muito grande. Só que daí o professor achou que aquilo era, né, vulgar e feio e não deu bola. Mas por trás desse desenho, a criança estava mostrando que alguém estava abusando ela, né? Então, é muito importante ficar atento a esses desenhos, muito ao comportamento da criança. A criança, às vezes, ela é super elétrica, gosta de ficar brincando, e de repente você começa a observar que essa criança está muito fechada, muito calada, ou às vezes ela começa a fugir de alguém, não quer ficar perto, né? É muito importante. E uma coisa que deve acontecer, converse com a criança, né? Converse, tente descobrir, né? Você precisa mostrar que você está do lado da criança, né? Para que ela realmente possa contar. Mas essas características são algumas delas, né? Então, principalmente o comportamento. Então, mudou o comportamento. Às vezes a criança não está conseguindo mais dormir, não consegue ficar sozinha, né? Então, isso é muito importante, né? Ficar atento. São alguns sinais, são né? alguns sinais. Agora, Ricardo, eu vou falar algumas frases que a gente ouve falar direto e a gente pesquisa na internet, também vê essas frases. Você vai me falar se é mito ou verdade, Sim. tá? Um bate-bola rapidinho. Primeira frase. A maior parte das crianças possui imaginação fértil. Assim, quando se queixam de estarem sofrendo abuso sexual, estão apenas fantasiando histórias. Não, isso é mentira, né? Estudos, tem pesquisas que apontam que apenas 8%, né, pode ser dessa imaginação da criança, mas não, a criança não está fantasiando, ela realmente está querendo contar alguma coisa. Frase de número 2. O abusador possui distúrbios emocionais aparentes de fácil reconhecimento. Não. Você já falou aqui, né? Isso é um mito, né? E todo mundo acha que abusador, ele tem algum distúrbio, tem cara de louco, tem cara de louco, psicopata. Não, gente, ele está aí, às vezes, dentro no seu próprio convívio familiar, né? É a pessoa mais dócil que pode existir, por quê? Porque ele quer alguém próximo, né? Agora, frase de número 3. A criança, especialmente em idade mais tenra, não se recordará da violência e crescerá emocionalmente sadia. Não, gente, isso é um outro mito. A criança que sofreu abuso lá quando era bebezinho, ela vai trazer essas consequências para a vida adulta. Pode ter 2 anos, pode ter 1 ano. Sim, vai trazer. Então é muito importante, a denúncia é muito importante falar sobre isso, né? E para a gente finalizar, a quarta frase. Se a criança permite os avanços sexuais do agressor, sem demonstrar qualquer resistência, não há violência sexual. Não, também é um outro mito de achar que a criança permitiu. Criança nunca é culpada. Essa frase a gente precisa deixar muito evidente. A criança nunca é culpada. Adorei, Ri. Obrigada, Eu viu? que agradeço, tá? A gente espera mais você aqui esse ano. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Ó,